Estamos de volta e eu tenho aqui dados que mostram a primeira apuração feita até agora há pouco, às 5h30 da tarde, para deputado federal. Seguem os números. Eduardo Cury lidera do PSDB em São José dos Campos. Ele aparece com 282 votos. Em seguida, Poliana Gama, do PPS em Taubaté, com 44 votos. Depois, Amélia Naomi, do PT em São José dos Campos, com 151 votos. E também André Miragaia, do PV em São José dos Campos, aparece com 11 votos. 10% das mais de 5.000 sessões eleitorais da região tinham acesso às pessoas com necessidades especiais e idosos. O maior colégio de São José dos Campos era uma delas. Confira. Quem achou que acordar cedo para votar fosse o mesmo que não enfrentar filas, se enganou. Acordei cedo para caminhar. E aproveitou para ver. Caminhei, que é tudo perto aqui e agora, vamos votar. Na região metropolitana do Vale e Litoral Norte, São José dos Campos é das 39 cidades a que tem o maior número de eleitores. São quase 480 mil, divididos em 102 colégios eleitorais. A ETEP é o maior colégio eleitoral de São José dos Campos, com quase 10 mil eleitores. Das 500 sessões que tem em todo o Vale do Paraíba, essa é uma das que conta com acesso a deficientes físicos e idosos. Durante 2 meses e meio de campanha, candidatos fizeram propostas para conquistar voto a voto do eleitor. O que eles esperam agora é que as promessas sejam cumpridas. Quem está falando o que vai fazer, assuma. E nós, sociedade, temos que pressionar os governantes que serão eleitos a partir de hoje, que façam aquilo que prometeram. A gente tem esperança, que mude. Bom, tudo indica que Geraldo Alckmin ganhe no primeiro turno. Para a nossa região, esse resultado, se confirmado, é positivo ou não? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu gostaria de comentar, Mônica, na esteira do que você está colocando, do que você está propondo. Veja que coisa interessante. Os telespectadores devem observar também. O nosso Vale, a nossa região metropolitana, participa com 57 candidatos a deputado estadual, com 48 candidatos a deputado federal. Quando, na verdade, você tem 9 candidatos, aproximadamente, a deputado estadual, que tem alguma chance, e você tem em torno de 4 candidatos a deputado federal que tem chance. Quer dizer, em 48, apenas 4, isso é o que indicam as pesquisas, enfim. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Esse número absurdo de partidos que nós temos no Brasil, 30 e tantos partidos, a maioria deles partido de aluguel, faz com que esses candidatos todos, muitos disputam as eleições para se afastar do funcionalismo público que tem direito à licença e outras vantagens mais. Ficam sem trabalhar um período. Outros para arrecadar até. Enfim, eu acho vergonhosa essa forma que se coloca quando se fala em reforma partidária, política, ela é mais do que necessária. Mas dentro desse quadro, uma eleição, por exemplo, em 2 turnos já é um grande avanço. Se Geraldo Alckmin, por exemplo, e outros candidatos no Brasil vencerem no primeiro turno, isso significa que é a escolha do eleitor. O eleitor é soberano. Portanto, eu acho que um dos avanços que nós tivemos, com toda a falha da legislação, um dos avanços é a eleição em 2 turnos. Eu acho que isso melhorou um pouco o panorama do quadro político. Luiz Eduardo. Eu acho que o Brasil necessita com urgência de uma reforma da lei eleitoral. Uma vez que existe partidos de aluguel, na qual se trabalha por um horário na televisão, que faz realmente aumentar a chance do candidato. Mas nós precisamos, sim, de uma reforma eleitoral feita através de uma constituinte. Por quê? Os políticos que lá estão só fazem leis para se beneficiarem e serem reeleitos. Então, já tenho debatido isso em palestras, tudo. Eu defendo a tese da reforma eleitoral através de uma constituinte. Nós temos hoje, por exemplo, o poder da divulgação de uma pesquisa à véspera da eleição. E, paralelamente a isso, nós temos os marqueteiros. Hoje, existem candidatos que foram prejudicados porque induziram a prática de um voto útil que não é previsto no primeiro turno. Ou seja, canalizar um voto para certo candidato, por quê? Porque para o outro seria muito mais fácil derrotá-los. E então precisamos aprimorar a nossa lei eleitoral.
nós temos que os candidatos, eu acho, um pouquinho, Marcondes, eu defendo uma outra tese, que os candidatos que querem sair, eles teriam que renunciar ao cargo e assumir seus suplentes. Nós temos aí na própria Câmara Municipal, na Assembleia e na Câmara Federal, políticos estão fazendo 1 ano de política, não se vota nada lá dentro. Então, se eles querem sair e não conseguem se eleger, está fora. O seu suplente tinha que assumir, eles tinham que renunciar. Por isso que eu acho que nós precisamos de uma reforma partidária, de uma lei eleitoral, o mais urgente possível. Mas veja, Luiz, me permita discordar de você nisso, Data Vênia. Pesquisa. Pesquisa é liberdade, é democracia. Nos Estados Unidos se faz pesquisa no dia da eleição e outros países de primeiro mundo. Nós temos excesso de leis e, na verdade, essas leis todas, muitas delas não pegam. O que nós precisamos, concordo com você que os parlamentares que aí estão, a grande maioria, pensa não nas próximas gerações, pensa sim nas próximas eleições. Só visam isso. Além do que, muitos deputados, na verdade, eles são despachantes. Eles vão para lá, né, e ficam atrás de benefícios para um, para outro, como nós temos uma história farta aqui na região de deputados que agem dessa forma. O que nós precisamos é passar mesmo o Brasil Carlos ali. Marcondes, infelizmente eu vou ter que te interromper para chamar, inclusive, a nossa próxima entrada ao vivo aqui na programação. Com certeza. Não saia daí, eleitor. O nosso próximo encontro será logo mais às 6h15 da tarde, com informações sobre as eleições 2014 na região.